Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. No episódio de hoje, a gente vai debater o mercado de trabalho no agronegócio. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custo de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Nossa convidada de hoje é Nicole Renaud, pesquisadora do CPEA. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada, Tiago. É um enorme prazer estar com vocês aqui novamente, né, no Ouço Agro. Grande satisfação. A Nicole já é figurinha carimbada nossa aqui, é justamente porque a gente tem uma parceria muito grande com o CPEA e toda discussão que envolve gestão e mercado no agro, de uma forma geral, a gente traz a turma de lá que nos atende aqui prontamente. Bom, para iniciar esse bate-papo nosso, eu já trago logo o dado que é o chamariz desse boletim, que tanto o CPEA como a CNA trabalharam em conjunto aí para gerar esse tipo de informação que a nível setorial é muito importante, né? Então a gente vê dentro da população ocupada no agronegócio, somou-se 28,3 milhões de pessoas no último trimestre, né, no segundo trimestre de 2023. Do ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco mais macro, o que esse dado representa a nível econômico no cenário geral nosso hoje? Tiago, sendo bem direto, né? O que isso mostra é o impacto potencial que o agronegócio tem em todo o mercado de trabalho brasileiro, né? A gente está falando aí de quase 30% de todos os trabalhadores do país, eles estão de alguma forma atuando no agronegócio. Então, a dinâmica do setor, ela acaba tendo uma influência sobre todo o nosso mercado de trabalho, né? Uma influência aí de 30%. Agora, por exemplo, a gente vem numa crescente, né, no agro, conjuntura boa, mercado de trabalho aquecido. Isso se reflete em indicadores macroeconômicos gerais quando a gente olha para o Brasil. Então, é mais uma medida, né? A gente já tem essa medida do PIB, a gente acompanha com frequência o impacto do agronegócio em termos de exportações, balança comercial. Esse é mais um indicador macroeconômico importante, né, de empregabilidade, pessoal ocupado, que constata aí o impacto potencial gigantesco do agronegócio na nossa economia. Isso é uma informação interessante quando a gente analisa também o ponto de vista um pouco mais amplo aí de desenvolvimento social, por exemplo, das regiões onde o agro é forte aí, principalmente os municípios, os estados aí que têm essa característica, o quanto que esses municípios evoluíram nos últimos anos, né? O quanto os estados vêm ganhando força justamente por ter um agro mais forte. Então esse dado corrobora muito com esse tipo de informação, né, Nicole? Importantíssimo, Thiago. Foi legal você trazer, né? Porque realmente, quando a gente pensa em empregos de agronegócio, isso está muito conectado com essa interiorização, né? Sair das grandes capitais. E o agronegócio, então, por exemplo, né, outra tendência que a gente pode discutir melhor, o agro tem gerado empregos cada vez melhores, né, à medida que ele se moderniza, atrai uma mão de obra qualificada, então isso se traduz numa melhoria também dos empregos em direção ao interior, né? Então, com certeza, esse seu ponto tem tudo a ver e é importantíssimo a gente pensar mesmo pela perspectiva do desenvolvimento econômico. Inclusive, né, à medida que a gente tem uma agropecuária muito dinâmica em novas regiões, em algum momento isso atrai um processo de agroindustrialização, então são gerados empregos também fora da porteira nessas regiões, né? É uma dinâmica muito interessante, muito importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. Para os nossos ouvintes também se familiarizarem com esse tipo de informação, né, não assustarem com o 28,3 milhões de pessoas ocupadas aí, a gente precisa entender um pouco da metodologia, né, Nicole? Então isso é fundamental. O boletim está disponível aí, tanto no site do CNA como no site do CPEA, para todo mundo fazer download e ficar mais entendido com relação a esses dados, mas a gente vai aproveitar o espaço aqui também para tirar um pouco dessa dúvida, né, Nicole? Como é que vocês estão trabalhando essa metodologia para chegar nesses 28 milhões? Excelente, é sempre bom retomar esse ponto também, porque é uma confusão bastante comum, né, que acontece. Nós temos no Brasil instituições oficiais que geram dados macroeconômicos, né? No caso do emprego, por exemplo,
Os dados oficiais, eles são gerados pelo IBGE, né, numa pesquisa de trabalho e emprego, e ali já está pronta, né, não precisaria do CPEA e da CNA, né, uma informação que olha o emprego setorial da economia. Que emprego setorial? Agropecuária, que é o dentro da porteira, o campo para nós, indústria e serviços. O que o CPEA faz de diferente, né? Por que precisam da gente aí nesse sentido e a CNA nos ajuda com a parceria? Para identificar isso que a gente entende como agronegócio, né? Então, é bom começar com essa definição, porque senão realmente o número assusta, né? A gente imaginar que tem 30 milhões de pessoas no campo, não é isso. A gente está falando das cadeias produtivas como um todo. Então, desde o que vem antes da porteira, todo mundo que está trabalhando, produzindo insumo, fertilizante, ração, defensivo, máquina, né? Todo mundo que está aí no antes da porteira está contabilizado. Naturalmente está contabilizada a agropecuária como um todo, né? Ela é integralmente parte do agronegócio. No pós-porteira, a gente olha para todas as agroindústrias, né? Então, temos agroindústria 100% agro, né? Produção de óleos vegetais, por exemplo. Temos outros casos mais emblemáticos, né? Indústria têxtil, ela não é 100% agro, então ela não está totalmente contabilizada no nosso número. O que a gente capta aqui nos 28 milhões? É uma parte da indústria têxtil, quem está processando algodão, fibras naturais. E, além disso, todo o pessoal que está prestando serviços para essas cadeias, né? Desde os serviços mais óbvios ali, lidando com a matéria-prima, né? Com os derivados, quem transporta, quem comercializa, até serviços jurídicos, né, ou financeiros, um banco, né, que está prestando serviço para o produtor rural. Essas pessoas são contabilizadas também em agroserviços. Então, é um número bem expressivo, 28 milhões, mas a gente tem que lembrar que a gente está olhando para toda a cadeia do agronegócio, não só para dentro da porteira, né? Acho um bom ponto de partida para a nossa conversa. E tem um ponto interessante também da gente citar, que é a questão de como é que isso tudo é mensurado, né? Recentemente houve uma mudança de metodologia, né? Esse é um trabalho que já vem sendo executado há algum tempo, né? A CNA e o CPEA têm essa parceria há algum tempo para desenvolver e para entender melhor esse setor, mas recentemente a gente fez uma adaptação nessa metodologia, não foi, Nicole? Exatamente, isso é importante também porque o número ele mudou significativamente, né? Então quem já nos acompanhava pode tomar um susto. Isso é comum, né? Estatísticas, elas são revistas, metodologias são aprimoradas, não é só o CPEA que faz isso, o IBGE revisa o nosso PIB brasileiro com frequência, é algo desejável, né? A gente sempre tentar melhorar a metodologia. E o que foi feito recentemente, né, a partir de 2023, como eu acabei de falar para você, a gente tem uma dificuldade maior quando as atividades não são 100% agro, né? Então, por exemplo, foi exatamente o exemplo que eu usei, a indústria têxtil. Então, uma parte da mudança metodológica, ela foi de melhoria na identificação de trabalhadores do agro. Tinha gente que trabalhava no agro, mas que a gente não estava contabilizando antes pela dificuldade do processo, né? E a gente conseguiu, usando alguns artifícios novos, melhorar essa identificação dentro da indústria têxtil vestuarista, contabilizar melhor os trabalhadores ali dentro que são do agro e dentro do setor de agroserviços também, ele é uma miscelânea, né? Super difícil identificar o que é agronegócio e o que não é lá dentro. E esse ano a gente deu um passo para melhorar essa contabilização, então parte do avanço metodológico foi isso. E o principal, né, que eu acho mais interessante de discutir do que só uma melhoria de técnica, né, a gente mudou o conceito também. Isso era algo que a gente já estava na agenda, né, em conversas com a CNA há alguns anos, e agora que a gente conseguiu implementar, que foi contabilizar também os trabalhadores de subsistência. Eles não estavam contabilizados, porque o IBGE não contabiliza na pesquisa oficial que a gente usa como base, né? Então, a gente estava sem meios para mensurar, né, quantas pessoas que trabalham e produzem agricultura pecuária só para a própria subsistência do domicílio, né, dessas pessoas estão no agro, né? E agora, em 2023, a gente desenvolveu
usando dados do IBGE sempre, né, uma técnica para contabilizar essas pessoas. E são aí mais ou menos, né, em média, desde 2012, um acréscimo de quase 5 milhões de trabalhadores no agronegócio. Tem muita gente, e eu acho essa mudança mais interessante que a anterior, né, porque ela carrega toda uma questão conceitual importante, diretamente, assim, sem pensar muito para que essas pessoas sejam vistas, né? Agora elas fazem parte do número e isso de alguma forma atrai atenção para essa categoria de trabalhadores que é tão importante. Agora eles estão contabilizados. Então foram essas as mudanças que ocorreram agora em 2023. Sem dúvida, essa mudança vem ajudar toda a parte de organização dessas informações e também a dar mais segurança na informação, né? Quando a gente inclui esse novo grupo aí, principalmente, apesar de não ser um grupo que está diretamente relacionado ao mercado de trabalho, né, aquele que está recebendo, tem um salário ali, faz parte do quadro de funcionários, vamos dizer assim, são pessoas que estão envolvidas com o setor e são a mão de obra também que tá diretamente ligada ali, né? E nessa adequação de metodologia, a gente pode também voltar aqui a uma análise mais comparativa, pensando na evolução trimestre a trimestre, né? O que a gente está comparando para excluir aí os efeitos de sazonalidade é comparar esse segundo trimestre, que é o dado mais recente que a gente soltou agora, com o segundo trimestre do ano passado. E a gente vê um incremento assim, um pouco irrisório, vamos dizer assim, de 0,8, mas mesmo assim cresceu, né, Nicole? E a gente queria entender um pouco mais por que se deu esse baixo incremento, ou o que tem por trás desse número aí. A gente pode pensar por duas perspectivas, né? Primeiro que, embora seja modesto, é um incremento. E isso vem acontecendo desde 2021, né? Então, a gente teve uma bagunça ali no mercado de trabalho quando teve a pandemia. O agronegócio foi menos impactado que outros setores, mas foi também, né? Nós medimos, inclusive, junto com a CNA, qual foi esse impacto na época, foi divulgado. Mas desde que se recuperou, né, que as atividades se recuperaram, o mercado de trabalho vem aquecido, vem numa crescente. E isso um reflexo, né, de toda a conjuntura positiva que o setor tem vivido. Isso foi mais acentuado, né, em 2020, 2021, começou a ficar um pouco mais complicado para o setor em 22 e agora em 23 por questão de custo, né? Agora os preços dos alimentos caindo um pouco, mas ainda é um período bastante favorável para o setor como um todo, né? Olhando em média, claro que há particularidades para cada atividade, e o setor indo bem, isso puxa o mercado de trabalho. Então ele já veio numa crescente, tanto que a gente está com o dado agora renovando o recorde, né? Agora sim, de fato, o incremento é pequeno. E isso porque o processo mais acelerado já passou. Foi naqueles anos que eu mencionei de conjuntura super favorável, avançou mais no mercado de trabalho, agora ele está se estabilizando de novo, entrando num comportamento mais de normalidade, né? Isso traz muito, é visto com muito bons olhos para o setor, né? Então, se a gente imaginar que a gente teve aí um perfil variado de trabalhadores pesquisados, eu queria que você detalhasse um pouco disso. Como é que é esse perfil? O que você enxergou aí de diferencial desse trimestre que passou? Legal. Então, além de olhar para o quantitativo de pessoas, isso já é uma informação que a gente gosta, né? Bastante relevante, mas faz toda a diferença entender quem são esses trabalhadores, né? E nessa dimensão de perfil, que a gente diz perfil da mão de obra, a gente acompanha principalmente 3 quesitos, né? Que é essa questão que a gente chama de posição na ocupação, e aí dentro um dos aspectos mais fundamentais é a formalização. Então, como estão sendo gerados empregos com carteira assinada versus os empregos informais. Nós acompanhamos a escolaridade média como algo que nos indica um pouco a questão da qualidade dos postos de trabalho, a qualificação da mão de obra, e acompanhamos também a questão do gênero, da participação da mulher. Sempre tem que tomar cuidado, né? Pegando esse primeiro quesito da formalização, por exemplo, ela aumentou nessa comparação do boletim.
na comparação trimestral que você menciona. A gente gerou muito mais emprego com carteira assinada no agro do que emprego sem carteira nesse período. A gente não sabe ainda se isso é uma reversão de uma tendência ou um momento pontual, né? Uma comparação trimestral. A gente vai ter que continuar acompanhando essa informação ao longo aí dos próximos trimestres e anos para verificar se é uma tendência, porque nos últimos anos, desde 2012, o setor vinha com uma tendência de aumento da formalização interessante. Dentro de cada segmento do setor, o emprego estava se tornando mais formalizado, inclusive na agropecuária, mas desde 2015 e 2016, mais ou menos, que isso se estabilizou. Isso é algo que acontece mesmo em períodos de crise econômica, né? E a gente teve aí uma sequência, né? Recessão econômica geral no país, pandemia. Então, é um período que está complicado da gente entender as tendências. Pode ser, vamos acompanhar, né? Que esse movimento positivo na formalização visto agora continue nos próximos trimestres e seja uma volta àquela tendência antes de 2015 e 2016, né? Mas isso eu não sei te dizer ainda. Mas, por enquanto, entre os anos, de qualquer forma, é positivo, né? Foram gerados mais empregos com vínculos formais, o que é bastante positivo para o trabalhador, né, em termos de ter uma segurança ali, os seus benefícios garantidos, do que em empregos de vínculo informal. Isso, por enquanto, já é uma informação relevante. Lembrando aqui também que o informal também não é ilegal, né? Então, a questão específica aí da formalidade é a gente realmente entender como é que a dinâmica de contratação está sendo feita. A gente tem no agro os trabalhos temporários, os tipos de contrato que são referentes a algumas atividades que realmente o produtor não tem demanda para aquele tipo de funcionário o ano todo, né, Nicola? Nós não temos esse detalhamento, né, dos tipos de vínculo da agropecuária que são super específicos dentro da economia, mas de fato são relações de trabalho diferentes, né, e de um setor industrial, tanto que a medida oficial aqui do dado, o setor industrial ele é muito mais formalizado do que a agropecuária. Né, precisaria naturalmente de um estudo mais aprofundado ali desses tipos de vínculo, né, para entender melhor o que está acontecendo na agropecuária. Isso nós não fizemos ainda, vamos deixar na agenda. Levantando aqui o que você já tinha colocado, duas questões. A primeira quanto ao nível de instrução, que você citou aí, que foi uma surpresa positiva também, e também o gênero dessas pessoas empregadas, né? Eu queria que você fizesse um apanhado geral e do que você viu nesse boletim de diferente. No caso da instrução, Thiago, aí assim, é muito interessante, é uma tendência e é uma tendência forte, ela vem desde 2012, não é um movimento específico do trimestre, mas que se confirmou, continuou acontecendo nesse trimestre que a gente analisa no boletim. É muito forte no agronegócio inteiro, dentro e fora da porteira, esse aumento da escolaridade média do trabalhador, né? Então, só para você ter uma ideia, novamente, né, comparando com a economia toda, ainda é um setor, principalmente por conta da agropecuária, que tem proporcionalmente menos trabalhadores com ensino superior. Mas enquanto em 2012, 9,7% dos trabalhadores do setor eram trabalhadores com ensino superior, em 2022, que é o ano fechado, né, esse número já subiu para 17%. Só na agropecuária foram 200 mil trabalhadores a mais com ensino superior entrando. E no agronegócio, né, porque a gente tem que separar os efeitos demográficos. Está aumentando, né? No mercado de trabalho brasileiro como um todo, a gente vê isso acontecendo. Mas no agro, esse movimento é mais forte, mais acelerado, né? Então, é um indicativo muito interessante, até puxando o ponto com aquela questão da interiorização, né? Que a gente mencionou no início, que o agronegócio ele tem atraído esse profissional com maior escolaridade, né? Isso seja dentro da porteira, na agroindústria também, né? Então temos agroindústrias atraindo essa mão de obra mais qualificada, tanto no processamento quanto na produção de insumos. E não fizemos a análise regional, né? Mas isso muito provável está acontecendo de forma bastante espalhada pelo Brasil.
o que é excelente, né? No caso da escolaridade, é uma tendência forte, não tem dúvida, quando a gente analisa as informações, como tem na formalização, né? Tem que tomar um cuidado, melhorou, piorou ao longo do tempo. Na escolaridade é uma tendência bastante firme e bastante positiva. E como a gente está falando de um setor que é 30% da mão de obra do país, isso tem impactos, né, que se transbordam aí para o agregado da nossa economia. E você tinha falado da questão de gênero também, né? Nesse caso, é um pouco mais complicado, Thiago. Ao menos desde 2012, a participação da mulher ela está estável no setor. Um ano aumenta um pouquinho, um ano diminui. E ainda é um setor com uma presença feminina mais baixa do que a média da economia, né? Isso vem de características históricas, mas eu sempre digo, né, que com a importância econômica, isso vem uma responsabilidade social também, né? E é uma pauta que a sociedade tem batido agora, de ter essa diversidade, ter a oportunidade para a mulher também no mercado de trabalho. Então, fica aí um desafio a mais, né, dos muitos que o agro já tem na mão para atender, de aumentar essa participação da mulher, ampliar as oportunidades de mulher em liderança. Nesse quesito, a gente tem bastante que melhorar, tem bastante para ser melhorado ainda daqui para frente. E a tendência é de estabilidade nesse número desde 2012, mais ou menos. Isso a gente pergunta justamente porque é uma iniciativa da CNA fomentar esse tipo de discussão, né, com relação à participação das mulheres aí no campo. A CNA tem uma comissão de mulheres aqui voltadas justamente para isso, né, para fomentar essas novas lideranças femininas, essa maior participação feminina no campo, e a gente entende que é muito interessante e só tem a agregar no agro como um todo, né? Com certeza, assim, existem estudos, né, que mostram que essa maior diversidade, ela é um ganha-ganha, né, é bom para as empresas também, traz resultados positivos, e nós temos visto, né, quem acompanha as discussões, tem visto que essas iniciativas, como as que você mencionou, elas estão se multiplicando, né? Então, nesse ponto, eu sou uma otimista. Eu acredito que os dados vão nos mostrar os resultados dessas iniciativas daqui para frente, né? Quando a gente vai continuar acompanhando e esperamos ver esses resultados aqui nos dados. Voltamos a conversar daqui a um tempo sobre isso. Vários setores, né? A gente está falando de dentro da porteira, a turma de insumos, a turma de serviços, enfim, tem muita variabilidade. E para turma que está nos ouvindo aí, Nicole, entender um pouco melhor, como é que você viu essa questão da renda dentro da análise que vocês fizeram? Assim, é o que você falou, né? Primeiro que são vários segmentos do agro, cada um com um tipo, né, de rendimento diferente, e algo que costuma gerar confusão também, que até trazendo um pouco de definição, desculpa, eu sou professora, eu tenho mania de ficar voltando na metodologia, mas algumas coisas são importantes. Além da gente olhar para o agronegócio como um todo, desses 28 milhões, a gente contabiliza tanto aquele trabalhador, que é o que todo mundo pensa primeiro, que é o assalariado, o empregado que vai lá, vende a sua mão de obra e recebe um salário, mas também estão aí nesses 28 milhões os empreendedores, né? Então, o trabalhador que é o empregador, o produtor rural, por exemplo, ele está contabilizado aí. Seja um empreendedor que a gente chama de empregador, que é aquele que tem empregados, seja o empreendedor que trabalha sozinho, no máximo com a ajuda da família, que tem muitos produtores rurais também, né? Que nós chamamos de conta própria. E isso também gera uma variabilidade grande nos rendimentos, né? Porque quando eu estou olhando para o empregado, é o salário dele, de fato, né? Uma medida mais fácil ali até de responder, né? Essas pessoas são entrevistadas pelo IBGE e respondem para o IBGE quanto elas ganham ali no mês. Já o rendimento que aparece aqui para o empregador e para o conta própria, ele é algo como se fosse o faturamento do negócio.
Então, naturalmente, ele é mais alto para o caso do empreendedor, né, que tem um negócio maior ali, não é o salário, não é o prolabore dele que está ali, né? É como se fosse o rendimento do negócio. E para o conta própria, esse rendimento tende a ser menor, às vezes até menor do que do empregado assalariado, né? Que seria aquele pequeno empreendedor. Pensando em termos de dinâmica, apesar dessa grande variabilidade, né, que você falou corretamente, né, os salários são diferentes dos faturamentos de um empregador, por exemplo, o que mais chamou atenção e que está em linha com tudo que a gente conversou até agora, a gente fez uma comparação ali olhando para o pré-pandemia e para o momento de agora para entender como que foi a dinâmica salarial, né, porque ano a ano isso também oscila. Pensando no produtor rural, por exemplo, esse valor aqui vai oscilar conforme o faturamento dele, portanto, conforme preços de commodities, né? Então, é uma variável que oscila bastante. Olhando para esse panorama um pouquinho mais longo, o cenário foi bastante positivo também para o setor, considerando pré e pós-pandemia, e de forma bem generalizada, né, para todas essas categorias, empregados, conta própria, empregadores, né, e o que está em linha com essa dinâmica positiva que a gente viu nos números, o aumento da escolaridade, o aumento da formalização no período recente, tudo isso faz a média de rendimento subir, né? Então, em média, o agronegócio ainda tem um salário um pouco abaixo do médio da economia, mas ao menos aí nos últimos anos, né, da pandemia para cá, a gente teve uma dinâmica mais positiva do que a média da economia como um todo. Perfeito, Nicole. Pensando aqui num último ponto para o nosso debate aqui, tudo que nós estamos falando agora é um cenário nacional, né? Então, nós estamos falando do Brasil como um todo. E o pessoal que está nos acompanhando aqui, que está espalhado por esse país inteiro aí, pela capilaridade que a CNA tem, junto às suas federações, pode estar perguntando da possibilidade ou se o boletim futuramente vão trazer dados regionalizados, né? Então, a pergunta é mais provocativa nesse sentido, Nicole. Tem possibilidade de ser feito? Olha, Thiago, eu vou dizer assim, tem, mas eu vou ter que te explicar um pouco. O dado do campo agropecuária, ele tem regionalizado. A gente até deixou uma notinha lá no boletim que a gente sabe o quanto é importante, né? A gente faz o dado para o Brasil, mas as pessoas querem conhecer a realidade regional. Para facilitar um pouco o acesso, esse dado regional da agropecuária, o IBGE disponibiliza, mas não é tão simples de acessar. Então, o CPE e a CNA criaram, né, um banco de dados bem didático ali, a gente deixou o e-mail, quem quiser esse banco de dados pode nos solicitar, nós até já recebemos alguns e-mails de pedido desses dados, então está funcionando o aviso no boletim, e que a gente manda a planilha, tá? Ela já mostra regionalmente onde que estão os trabalhadores da agropecuária, isso que a gente pode fazer no momento e está fazendo. Quando a gente olha para agronegócio, a forma como o CPE e a CNA fazem os cálculos não é olhar para cada região para chegar no Brasil, é o contrário. A gente faz o cálculo direto para o Brasil. Então, se um estado específico, né, São Paulo, nos solicita o dado, a gente tem que fazer todo o processo, replicar tudo que é feito para o Brasil de novo, né? Envolve um projeto do mesmo tamanho. Né? Então, quando a gente tem algum parceiro, né, que solicita, financia o estudo, dá para fazer, mas é um estudo aí de muitos meses, exige muito detalhamento para a gente conseguir chegar no agronegócio de cada região ou de cada estado. Então, isso é possível? É possível, tá? Mas ele não está na agenda de curto prazo nesse momento. Quem quiser o da agropecuária já resolve, né? Uma boa parte aí do que as pessoas querem saber, às vezes é o campo mesmo. Aí a gente já está disponibilizando essa planilha um pouco didática para ajudar o pessoal a acessar, né? Nem todo mundo tem familiaridade com o site do IBGE. Podem pedir para a gente. Agronegócio é um pouco mais complicado, cada estado teria que nos procurar e conversar para a gente ver a viabilidade de fazer esses cálculos. Bom, a gente está caminhando para o final desse episódio. Eu queria já agradecer a Nicole aí por ter nos auxiliado nessa discussão. A gente vê com o boletim aí, o pessoal quiser acessar,
pode entrar no site da CNA, no site do CPEA, vai ter acesso a todo o material. A gente vê que realmente o setor vem crescendo nos últimos anos, né? A gente tem um florescimento do mercado de trabalho no agro, então com crescimento contínuo. Isso é interessante do ponto de vista analítico e do ponto de vista econômico também, né? Eu queria agradecer, Nicole, obrigado por participar conosco aqui. O prazer foi meu, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado também ao pessoal que nos ouve. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.